com silêncios, mas a tradição das civilizações clássicas, ao fazer a comemoração do seu 5º aniversário, seguimos esse modelo. Considerando o papel crucial do Convento de São Francisco de Santarém, ao longo de 775 anos, como espaço de preocupação da valorização do homem na sua condição terrestre, que melhor sítio no mundo para celebrar os 5 anos do Centro de Investigação. O dia de hoje, 27 de maio, marca também uma efeméride de Santarém, Nossa Senhora da Piedade, tão intimamente ligada ao quadro da restauração. Olhamos a avantajada cúpula octogonal da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que é uma espécie de celebração da Batalha da Machial. A Igreja de Nossa Senhora da Piedade impressionou os espíritos contemporâneos, encheu de fervente orgulho os sentimentos de fé da população escalabitana, recebeu elogios inflamados de humanistas locais, viajantes, historiadores com o seu talento. A história do Centro de Investigação não deixa de ser uma história feita pela sua vida, apaixonada pelos ideais perfilhados que norteiam projetos, a patentear contributos para ombrear em modelo de excelência no espaço do conhecimento científico nacional e internacional. Interminável florilégio esse que se dedica ao Centro de Investigação. Impressiona tal espírito pela sua incrível vitalidade, o seu prodigioso dinamismo, na sua mobilidade, mais de 700 investigadores espalhados pelo mundo, cintilar infindo de uma comunidade dada ao conhecimento científico. É interessantíssima a disputa de estratégias com dignidade e extraordinária largueza de consciência para estar a ser cumprido o impulso significativo do potencial científico e tecnológico do Centro de Investigação. Muito nos penhora que presida esta cerimónia o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, que tantos testemunhos de entusiasmo tem dado à cultura desta cidade, Santarém, que já é um universo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu lhe agradeço em nome de tantos académicos que o admiram. Com alto sentimento de respeito e admiração, saúdo a excelentíssima senhora jornalista, doutora Aura Miguel, de invulgar lucidez e sabedoria, a intelectual sempre vigilante, sempre dada à atividade criativa, pronta a abrir novos horizontes na seara do saber, comunicação e da sensibilidade. Senhora jornalista, doutora Aura Miguel, todos conhecemos de sobejo a sua qualidade de vastíssimo saber, rigor e solidez da sua obra a favor da ação, da clareza com palavra autorizada que põe a verdade das coisas acima das coisas efêmeras. Aberta ao mundo, oferece os frutos do seu labor e do seu saber. Aceitou com gosto o nosso convite para prestigiar o 5º aniversário do Centro de Investigação com a comunicação. O outro é um bem, a experiência da misericórdia no pontificado do Papa Francisco. Bem-haja por ter aceito. Bem-haja, senhora jornalista, doutora Aura Miguel, tem Vossa Excelência a missão mais importante do ser humano, a fazer avançar o conhecimento, aproximando-nos da compreensão do universo do Papa Francisco. É muito importante. Pode crer, senhora jornalista. Mais agradeço aos membros do Centro de Investigação, aos senhores convidados que quiseram honrar o Centro de Investigação com a sua prestigiada presença. Manda a sensatez reconhecer que estes 5 anos são de uma riqueza extrema, versátil, de contactos dados ao mundo, com investigadores, em contextos envolventes, mais de 22 protocolos estabelecidos com universidades nacionais e estrangeiras, politécnicos, centros de investigação, academias, associações, câmaras municipais, etc. A formalização de tais protocolos nunca deixarão de ordenar as circunstâncias que garantem o sentido dos seus objetivos, de modo a contribuir com um modelo de excelência no respectivo domínio de intervenção.
Os prémios Dr. José Manuel Nogueira e Dr. José Silva Maltês foram atribuídos pelo Centro de Investigação graças ao apoio das respectivas famílias. Os prémios tiveram por objetivo distinguir e premiar 2 membros do Centro de Investigação nacionais ou estrangeiros, de reconhecido mérito científico ou cultural, que tenham contribuído de forma notável para o progresso e o engrandecimento da ciência ou da cultura para a projeção internacional do Centro de Investigação. 2 trabalhos de investigação de todo brilhantismo foram distinguidos para o prémio Dr. José Manuel Nogueira e Dr. José Silva Maltês. O prémio Dr. José Manuel Nogueira, Francisco Sanches e o problema do conhecimento na Renascença, da autoria do Sr. Professor Dr. Nuno Carlos Venturinha. Prémio Dr. José Silva Maltês, testemunhos históricos sobre a evolução da linha de costa em Portugal, da autoria da doutoranda Ana Cláudia Oliveira Silveira. O Centro de Investigação tem em mãos a difusão do conhecimento através de uma política editorial que privilegia diversas publicações nestes 5 anos. Publicámos cerca de 21 obras. Uma delas, por exemplo, com 5 volumes, outras com 2 volumes. E podem crer, e isso agradeço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, agradeço aos mecenas, agradeço propriamente a facilidade com que o Centro de Investigação vai adquirindo vai adquirindo meios para levar por diante tais trabalhos. Demos apoio, o Centro de Investigação deu apoio a mais de 10 publicações, que por sua vez não deixámos de terem atenção Misericórdia de Santarém, o Rotário e tanto mais, por sua vez, e outros livros, o Santíssimo Milagre, etc. Mas idêntico significado tem também a publicação da revista Mátria 21. Vamos publicar agora o número 6, que será apresentada na primeira parte da sessão solene da Assembleia de Investigadores número 96, no dia 22 de junho de 2017, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, pela senhora professora, a doutora Ana Cristina Raimundo. Enquanto na segunda parte teremos a comunicação, a importância da hidratação no desenvolvimento cognitivo das crianças em idade escolar, um estudo de caso nas escolas do Concelho de Santarém, pela professora doutora Catarina Maia. Mais temos a revista Mátria Digital a ser apresentada em novembro. Assim se afirma uma dinâmica criativa e científica. Esta nossa revista Mátria Digital chega a atingir cerca de 700 páginas. Podemos avaliar o que é o conceito de redação, o conceito editorial, os trabalhos propriamente a pugnar propriamente pela qualidade. Mesmo assim, a revista fica com cerca de 700 páginas. O principal intuito é o aproveitamento da vitalidade, talento e capacidade criativa individual dos membros do Centro de Investigação, quer os nacionais, quer estrangeiros. Mas é também fundamental que a capacidade de realização se mova para além da homogeneização da indústria cultural. Ao longo das 94 sessões das Assembleias de Investigadores, os diálogos científicos proporcionados por nacionais e estrangeiros de diversos ramos da ciência, com vastíssimo saber e solidez da sua investigação, deram vida, pensamento e obra ao Centro de Investigação. Cumpre-se o futuro sonhado pelo professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Não está aqui comigo, eu lhe darei conta do modo que me for possível, do que se acaba de passar. Ele o adivinha nos meus gestos, e vai ficando consigo. E eu digo e repito, cumpre-se o futuro sonhado pelo professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Eu o ouvi horas e horas sobre esta problemática que ia ser o Centro de Investigação. O Centro de Investigação tem uma biblioteca com o Fundo Joaquim Veríssimo Serrão.
mas se torna relevante com o seu novo fundo, que vai somando centenas de livros de beleza profunda e significativa graças ao empenho das ofertas dos membros do Centro de Investigação e Permutas. Exemplo notabilíssimo do amor à cultura. Desculpa, já temos cimélios. Um centro de investigação que tem 5 anos e o diretor diz que já tem cimélios, tal é já o valor de determinados documentos que já o centro de investigação possui. Relembrar aqui o privilégio que representam os valores dados ao centro de investigação pelos extraordinários amigos do mecenato cultural prova é insofismável como distinguem o valor da cultura. O mecenas, por vontade própria e consciente, ilustrada e aberta, está a apoiar devidamente a investigação e a dar proteção ao espaço para o pensamento e conhecimento. Não era possível que o Centro de Investigação tivesse uma existência como tem, se acaso não fosse o poder do seu mecenato. Mais uma vez, os mecenas ajudam o Centro de Investigação na preparação de 2 salas. As 2 salas, a Câmara de Santarém, Sr. Presidente, mais uma vez, bem-aja, nos cedeu 2 salas. E essas 2 salas têm que ser reparadas, preparadas, têm que levar propriamente todo o material essencial, necessário, para que possam operacionalizar o que se pretende. O Centro de Investigação, como disse, começou com 5 salas, já vai com 9. O Centro de Investigação debruça-se sobre mais uma vertente nos seus trabalhos. Cria a unidade de investigação em humanidades digitais. Rara ainda no país. O uso das novas tecnologias, tais como a criação de modelos 3D, a digitalização de objetos arqueológicos ou museológicos, o reconhecimento automático de escritas antigas aliadas com as tecnologias existentes. O agradecimento tem que ser feito à Gulbenkian pela atenção que está a dedicar ao Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Motivos de sobra tem, pois, o Centro de Investigação para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, aos senhores vereadores, muita hora de disponibilidade, dada a reflexão de tanta resolução e dificuldade apresentada pelo diretor para dar a melhor operacionalidade ao Centro de Investigação. Isto nunca é esquecido, Sr. Presidente da Câmara. A União de Freguesias de Santarém traz um interminável florilégio de muitas coisas únicas para a cultura de Santarém. Não esquecemos isso nunca. O que é propriamente a União de Freguesias de Santarém. O que é propriamente esta União de Freguesias nesta cidade. Um interminável florilégio de muitas coisas únicas para a cultura de Santarém. Deixa nas mãos do Centro de Investigação, mais uma vez, um livro, Santa Iria, de Virgínia Mártir, Memória Fundante do Nome de Santarém, que será lançado no dia 7 de junho. Muito agradeço ao Sr. Presidente Carlos Marçal, hoje representado pelo Sr. e meu amigo Fernando Rodrigues. Lembre-se ainda os que suportam o trabalho do Gabinete Técnico e Administrativo do Centro de Investigação, Doutora Mónica Estrela e Mestranda Wanda Marques. Não foi por acaso, há pouco, a senhora jornalista, doutora Aura Miguel, me perguntava, então quantas pessoas trabalham aqui no Centro de Investigação? 2. Excelente oportunidade para agradecer ao senhor coordenador do Gabinete de Relações Públicas e Imprensa, Dr. José João Gomes. Muito obrigado pela disponibilidade que sempre apresenta o vosso gabinete e, por outro lado, sempre disposto a dar a sua prestação do melhor serviço. Nesta radicação aos valores do espírito, agradeço o momento musical de excepcional relevância do Conservatório de Música, que será propriamente no momento de encerração, na pessoa da Senhora Presidente da Direção, Doutora Maria Beatriz Martins. Depois de tudo o que eu disse, tenho que dizer que a palavra investigação, que tantas vezes usei, é que a palavra investigação, dotada de valor múltiplo, cientificamente essencial, marcou a inteligência do imaginário do homem, diversas opções ideológicas ao longo dos séculos. E sabem que é verdade. Diversas opções ideológicas e a investigação lá está. O que vai seguir-se após a investigação, muitas vezes o calculamos. Mas é assim.
Não obstante a efetiva renovação, continua a ser a investigação uma tarefa difícil e morosa. Muito bem, haja desculpa.